Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 30 de agosto, e o tema que estudaremos na nossa lição será Pequenos Grupos, uma Ideia Divina. Se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Mas se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Se você for abençoado por esse vídeo, não se esqueça no final de deixar o seu like. Vai fazer a diferença para nós. Quando paramos para poder analisar a maneira como Deus é ou como Ele se manifesta a cada um de nós, a Bíblia vai mencionar que Deus é uma unidade plural. Como é que funciona um negócio desse, uma unidade plural? Bem, lá em Gênesis, no capítulo 1, quando o termo Deus vai aparecer, e na língua portuguesa nós temos apenas uma palavra que vai descrever Deus, a palavra Deus. Mas no hebraico existem vários termos que podem ser usados para poder descrever Deus. E de maneira muito especial, ali em Gênesis 1, o termo que é usado para descrever o Deus Criador do céu e da terra é o termo Elohim, que é uma palavra plural para Deus. E não poderia ser diferente, já que Deus é uma unidade de três pessoas. Percebemos nitidamente o Pai organizando todo o processo de criação, o Filho, que foi aquele que verbalizou a vontade da Trindade Divina, e o Espírito Santo no processo de execução dessa mesma vontade. Os três são mencionados no processo de criação. Quando olhamos para a Bíblia, não temos tempo para poder esgotar esse mesmo assunto. O Pai é apresentado como Criador, o Filho é apresentado como Criador e o Espírito Santo também. Os três estavam unidos. Logo, de maneira especial, em Gênesis capítulo 1, nós encontramos: no princípio criou Deus, Elohim, o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Lá em João, no capítulo 1, nós descobrimos que no princípio era o Verbo, ou a palavra. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, aqui o termo está mencionando que aquele que é o Verbo de Deus, ou aquele que verbalizou a vontade da Trindade Divina, foi a segunda pessoa. Mas nós já vimos lá em Gênesis capítulo 1 que tanto o Pai quanto o Espírito Santo são ali mencionados. E poderíamos aqui citar vários outros textos que mostram a Trindade Divina unida dentro do processo de poder criar o nosso planeta. E existe uma infinidade muito grande de textos que mencionam a Trindade Divina também envolvida em outro grande projeto, o projeto de salvar a humanidade. O Pai tem um papel bem definido nesse processo de salvação. O Filho também tem um papel bem definido, diferente do papel do Pai e diferente do papel do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel bem definido, diferentemente do papel do Pai e diferentemente do papel do Filho. Mas os três estão unidos com um só propósito: salvar a humanidade. Cada um deles tem um papel diferente que desempenha no processo, mas estão unidos, assim como estavam quando resolveram criar. A criação era um projeto da Trindade Divina, mas cada um deles teve um papel a desempenhar dentro da execução desse mesmo projeto. Quando olhamos, portanto, para a divindade, para Pai, Filho e Espírito Santo, nós encontramos uma unidade coeterna de três pessoas. E o nosso guia de estudos vai mencionar de maneira muito interessante. O pastor Mark Finley foi muito feliz na maneira como ele abordou o tema aqui hoje, onde ele vai mencionar que a Trindade Divina é uma espécie de pequeno grupo, onde você encontra três pessoas com um propósito, unidas para poder desempenhar para alcançar esse mesmo propósito. Cada uma delas tem uma função, mas elas estão unidas num propósito comum. Os pequenos grupos, diz aqui o pastor Mark Finley, formam ou foram uma ideia divina. Embora devamos ter cuidado ao usar analogias em relação aos aspectos misteriosos de Deus, façamos aqui uma comparação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formaram o primeiro grupo a atuar de modo integrado na história da salvação. Eles participaram da criação da humanidade
e da sua redenção após a queda. Da mesma maneira, nós podemos compreender que quando um grupo de pessoas tem um propósito bem definido, que propósito? Nós queremos cultuar a Deus, nós queremos fazer com que o conhecimento de Deus alcance mais pessoas, e quando esse grupo de pessoas se une com um propósito definido, e ao mesmo tempo divide entre eles funções, essa unidade de pessoas é uma espécie de miniatura daquilo que a Trindade Divina faz. 3 pessoas coeternas unidas com um propósito. Na criação foi um sucesso. Depois de ter criado todas as coisas, a Trindade Divina olha para aquilo que havia feito e diz: eis que tudo é muito bom. E no processo da redenção do planeta, apesar da redenção ainda não ter se concretizado de forma definitiva, porque isso só vai acontecer quando o pecado for erradicado do planeta, mas nós já conhecemos o final da história e sabemos que tudo vai funcionar bem. Nessa perspectiva, quando pessoas se unem com um propósito de poder salvar outras pessoas, em pequenos grupos, nós podemos ter a certeza de que o resultado será muito semelhante. Será um resultado de sucesso para o reino de Deus. Portanto, eu queria desafiá-lo logo no começo dessa semana a pensar com muito carinho a respeito da possibilidade de fazer parte de um pequeno grupo. Eu sei que nós estamos nessa altura, num período de pandemia, ainda exige de nós um pouco de cuidado em relação aos ajuntamentos, mas isso não impede que tenhamos, por exemplo, um pequeno grupo de oração funcionando, apesar das pessoas estarem em lugares diferentes, mas se reunindo através das redes sociais, através de plataformas de comunicação, ou pessoas, por exemplo, que resolvem trabalhar em conjunto para poder alcançar outras pessoas com mensagens da palavra de Deus, e se uma vez por semana se reúnam, pode ser até de forma virtual, para poderem orar juntas e ao mesmo tempo agregar pessoas diante desse propósito de salvá-las. Por que não tomar um posicionamento como esse? Já vimos que no passado, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo juntos, isso funcionou. No presente eles têm agido dessa mesma maneira e continuarão a agir da mesma forma no futuro. Nós deveríamos seguir esse mesmo exemplo. Eu o desafio a, nessa semana, encontrar alguns dos seus amigos, os quais você vai desafiar para poder participar junto com você de um pequeno grupo. Vamos orar para que Deus te ajude, te dê sabedoria para encontrar as pessoas certas para se unirem a você nesse propósito? Obrigado, Pai, porque quando olhamos para a Tua Palavra, descobrimos que o Senhor trabalha em unidade com o Filho e com o Espírito Santo. Queremos também, Pai, em uma miniatura dessa unidade que existe entre o Senhor, Cristo e o Espírito Santo, gostaríamos de trabalhar aqui também, Pai, com os nossos irmãos e irmãs. Dê-nos sabedoria para podermos conseguir encontrar essas pessoas, para que através dessas unidades tenhamos a possibilidade de alcançar mais pessoas para o Teu reino. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?